esse já tinha até dado sinais, mas publicando. Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Voltando aqui ao que eu estava dizendo, havia a certeza de que havia que eles estavam cometendo ilícitos. Essa certeza ela está refletida na segunda reportagem que Fábio Serapião e o Glenn Greenwald publicam na Folha de São Paulo, intitulada Auxiliar de Moraes sugere áudios estratégia para evitar um descarado do TSE, um uso descarado do TSE. Ouça. E aí é muito impressionante, porque nesses diálogos eles mostram, tá aqui, ó, 2 mensagens enviadas em 10 de outubro de 2022 por Ayrton Vieira a Eduardo Talhaferro, perito forense, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação TSE, mostram receio de que algo viesse a público. Abre aspas. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Vai ficar uma coisa muito descarada. Vamos cometer crime, vamos cometer ilícito, mas não vamos deixar descarado. Ele diz qual é o problema. Ele reconhece qual é o problema. Isso que o Alexandre agora disse que era super normal na nota dele. Ele diz assim: como o juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório. Entendeu? Ficaria chato. Ficaria chato. No áudio de 10 de outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, 10 de outubro, Ayrton Vieira cita a necessidade de passar a dizer que o pedido da produção do relatório tinha como origem o TSE e não o STF. Apesar, reparem, o Ayrton Vieira era do STF. Ele está falando para o TSE fingir que o relatório vinha do TSE e não do STF. Na ocasião, Ayrton Vieira já havia feito alguns pedidos para Talhaferro atendidos com a produção de relatórios em que constava um timbre do STF. O STF estava produzindo os relatórios. Ele então encaminha uma mensagem pedindo um relatório solicitado dias antes. Como resposta, Talhaferro envia um relatório sobre um vídeo postado pelo Grupo Brasil Conservador. O documento que o Talhaferro, que na verdade trabalhava no escritório de enfrentamento à desinformação do TSE, ele envia uma coisa com timbre do STF. Olha o nível de... Seguido da descrição, relatório técnico de 10 de 10 de 2022. Ele replica print do vídeo e o grupo onde ele foi. E aí ele vira e pergunta para o Supremo Tribunal Federal. Veja se está ok. A resposta ao assessor do TSE, dividida em 2 áudios, Ayrton pede a mudança, como forma de esconder a origem da sua produção. No primeiro áudio de 1 minuto e 40 segundos, o juiz instrutor afirma ter conversado com a Cristina sobre a necessidade da substituição do STF pelo TSE no timbre, apesar de ter sido produzido pelo TSE. Ele prossegue dizendo que a produção deveria ser atribuída à ordem do Dr. Marco Antônio, com indicação do processo 4781, inquérito às fake news. A menção é a Cristina e o Kiko Kussahara Gomes, chefe de gabinete do Moraes no STF, e Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE. Ele diz: atualmente o ministro passa por uma fase difícil. Qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele.
diz Ayrton. Para todos os fins, fica a ordem dele, do Dr. Marco, do TSE, que ele manda enviar para a gente no STF, e aí tudo bem, ninguém vai poder... Olha isso, ninguém vai poder questionar nada. Falar de onde surgiu, isso caiu no céu, pedido de quem, etc. A gente está vendo as entranhas de uma organização criminosa. Cerca de 2 minutos depois, o juiz Ayrton Vieira manda outro áudio, de 1 minuto e 20 segundos, em que ele dá mais detalhes. Segundo ele, o modelo a ser seguido a partir de então fora debatido entre a chefe de gabinete Cristina e o outro assessor de Moraes, Jefferson Silva. Em primeiro momento, pensei em colocar o meu nome, de ordem do juiz Ayrton Vieira, etc. Mas pensando melhor, fica estranho. Porque eu não tenho como mandar para você, Talhaferro, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa e você me atender sem mais nem menos. Sabendo o ilícito que está cometendo. A seguir, Ayrton Vieira, do STF, né, detalha como seria o formato correto. Eu teria que mandar um ofício ao presidente do TSE pedindo para ele que ele repassasse a ordem a você, para que você aí me atendesse. Em seguida, diz a Folha de São Paulo, o juiz instrutor indica ter ciência da irregularidade dos pedidos que fazia direto a Talhaferro para envio dos relatórios posteriormente utilizados para embasar medidas cautelares contra bolsonaristas. Ficaria chato, diz o instrutor, se descobrissem a forma como os dois estavam atuando. Abre aspas. Embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Não é a lei, é a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não tenho como, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como o juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda o relatório, entendeu? Fica chato. E eles continuam. Depois, falam sobre um pedido de produção de um relatório sobre o meu amigo pastor André Valadão. E o Talhaferro pergunta, como combinamos, de origem do Dr. Marco? O cara produzindo relatório para um outro cara. Em seguida, o juiz instrutor reforça o modelo a ser seguido. E diz que a Cristina e o Kiko Kussahara foi a origem. Como autora da sugestão de seguir um formato que esconde a real origem do pedido para a produção de relatório. Sim, enviamos o setor de combate à desinformação para nós. Em razão da situação atual, a Cristina entende melhor que as nossas petições por meio das quais Moraes ordena medidas via STF, surjam por provocação com algum documento. Lembra? Eu expliquei aqui no início da live. O Supremo Tribunal Federal tem que agir por provocação. Essa provocação deveria vir da PGR, mas em vez de vir da PGR, estava vindo de um escritório fajuto de combate especial, de combate, assessoria de combate especial à desinformação, que era o próprio Moraes combinando com ele mesmo. Mas ele está dizendo, a Cristina está vendo que ela sabe da ilegalidade, fala, não, vamos fingir que a gente, pelo menos que tem um documento pedido. De outubro de 2022, data dos autos até abril de 2023, o principal assessor de Moraes continuou a solicitar diretamente a Talhaferro o monitoramento das redes e produção de relatórios contra bolsonaristas. Em todos os casos, Talhaferro, de acordo com as mensagens obtidas pela Folha, seguiu as ordens, encaminhou os relatórios, blá. E essas foram as duas reportagens feitas pela Folha. E eu confesso a vocês que eu, num dado momento, fiquei extremamente curioso. Na verdade, eu estava tendo essa discussão ontem, que era como será que a Globo vai se posicionar em relação a esse assunto. Eu já sabia o posicionamento da Folha, já via a mudança de posicionamento da Folha acontecendo. Eu já via digamos assim, eu já via uma certa mudança em outros veículos de imprensa.
Eu já vi as mudanças do establishment, falei aqui sobre o Nelson Jobim, inclusive no Paulo Figueiredo Show mais cedo, né? Mas eu tinha uma dúvida de como a Globo ia reagir. Porque o Estadão, outros veículos, os dois que estavam segurando a onda do Alexandre eram os dois veículos mais à esquerda. No caso, o UOL, que é do mesmo grupo da Folha, mas é, digamos assim, a ala xiita do grupo Folha, e menos alfabetizado, e você tinha a Globo, descarada, com aqueles caras que eu coloco todos os dias aqui passando pano, e Otávio Guedes da vida, e Andréa Sadiz, e Eliane Cantanhede e tudo mais. E eu tinha dúvidas de como estes iam reagir. E eu comecei a ter gratas surpresas. Você começou a ter o Walter Maerovitch, por exemplo, esse já tinha até dado sinais, mas publicando: Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Diz a coluna dele: existem limites para tudo, uma medida para cada coisa. Vale tudo jamais. Coube ao poeta romano Horácio, morto no ano 8 a.C., lembrar desses limites e curar a imortal locução latina: est modus in rebus. No campo do nosso Estado de Direito e referentemente aos ministros do STF, o modus in rebus significa atuar no seu campo de competência e atribuição sem abusos e se desviar de função. Não pode também confundir prova emprestada e transformar estruturas do judiciário em delegacia de polícia e perseguir pessoas e preparar relatórios. Segundo a reportagem da Folha, da lavra dos jornalistas Fábio Serapião e Glenn Greenwald, ambos de nomeada, o ministro Alexandre de Moraes ordenou os seus assessores a realização de investigações a serem juntadas no inquérito das fake news. Como o sistema processual penal de legítima admissão das chamadas provas emprestadas, criou-se no caso um arremedo ilegal, de modo ao setor do TSE, denominado combate à desinformação, enviar peças e relatos para Moraes agir contra pessoas certas, ao seu talante, sem provocação do Ministério Público. Moraes não requisitou investigações ou diligências da Polícia Federal em função da Polícia Judiciária. Viu crimes, o que ele acha que é crime, e agiu por conta própria, como um xerife com poderes ilimitados. Moraes, segundo a reportagem, comandou a investigação e escolheu os seus alvos. Em síntese, Moraes transformou o seu gabinete e o mencionado setor do TSE em uma espécie de delegacia de polícia. E ele reclamava da demora. Vocês querem que eu faça tudo? O seu corpo de assessores não resistiram à ilegalidade. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia. E a coluna segue aqui. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que ela é no UOL. A Folha de São Paulo publicou uma outra: Ivanildo III, Democracia Liberal Brasileira por um Fio. Processo de erosão está em curso e avança por culpa de atores do judiciário. Muito por culpa da Folha de São Paulo também, é importante lembrar. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês,
você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.